Olá pessoal, eu me chamo Albaniza Áurea, sou aluna de Engenharia Civil da Universidade Estadual da Paraíba, Campus 8 em Araruna. E a pedido do professor Rafael, eu farei uma introdução sobre computação e sobre a história da computação. Mas para que possamos entender tudo isso, é necessário que entendamos o sistema computacional. O sistema computacional ele é composto de três partes. Ele é dividido em três partes: o hardware, o software e o people. Nesse sentido, o hardware ele é composto por processador, memória e dispositivos de entrada e saída. Nós temos que o processador ele é composto pela unidade lógica e aritmética e também pela unidade de controle. Já a memória, que é outra parte do hardware, é classificada quanto ao acesso direto do processador e também à energização. Dessa forma, quanto ao acesso direto do processador, temos que a memória ela pode ser primária ou secundária, sendo que a memória primária é aquela que o processador tem acesso direto. Já a memória secundária é aquela que o processador não tem acesso direto. Já quanto à energização, a memória pode ser classificada como volátil ou permanente. Memórias voláteis são aquelas em que os dados apagam quando terminam a alimentação elétrica. Já a memória permanente são aquelas em que os dados não apagam quando terminam a alimentação elétrica. E a terceira e última parte do hardware são os dispositivos de entrada e saída. Os dispositivos de entrada e saída, eles são um conjunto de equipamentos para acesso e visualização de dados. E eles podem ser só de entrada, só de saída e dispositivos de entrada e saída. Nós temos que os equipamentos que são de entrada e saída são a placa de rede, a impressora multifuncional e o monitor touchscreen. E também temos que os equipamentos que são só de entrada, eles são o mouse, o teclado e o microfone. E os equipamentos que são só de saída, eles são a impressora, o monitor, a placa de vídeo, a placa de som, a caixa de som e o fone de ouvido. Além disso, o sistema computacional de comandos também é composto pelo software. E o software nada mais é que um conjunto de comandos que executam uma determinada tarefa. Dessa forma, o software ele pode ser classificado como software de sistema, software de programação e aplicativos. E temos a terceira e última parte da composição do sistema computacional, que é o people. E o people sou eu, sou você, somos nós, usuários do computador. Em relação à pré-história dos computadores, temos que o empilhamento de pedras, a máquina de Pascal, a máquina analítica, o telégrafo elétrico, todos eles foram instrumentos importantes para que a computação avançasse. Hoje nós temos 5 gerações de computadores. A primeira geração inicia-se em 1943 e vai até 1957, e ela é caracterizada pelo uso de grandes quantidades de válvulas nos computadores, sendo que os computadores nessa geração eles eram gigantes e não tinham uma linguagem de programação. A segunda geração ela vai de 1958 até 1965 e ela é caracterizada pela miniaturização do computador e também pela substituição de válvulas pelos transitores e surgimento da linguagem de programação, como Python, como Java. E também temos a terceira geração,
que foi de 1965 a 1980, e teve como principal característica colocar vários transitores numa única placa e gerar menor consumo de energia e maior rapidez. A quarta geração, ela teve início nos anos 80, e ela é a geração dos computadores atuais, em que ocorreu a popularização do uso pessoal dos computadores e da família dos microprocessadores Intel x86. E a quinta e última geração surgiu na década de 90 e vem até hoje, surgindo os computadores portáteis e a realidade virtual.